É que quando assim, ó, quando é um hino que a gente ensaia em casa, a gente tem Aham, tempo, né, para ensaiar. O problema é que aqui na nossa igreja não é só uma pessoa que canta. Aí, tipo assim, aí ensaia, aí chega lá o Zinho da harpa, por exemplo, igual você ensinou aí, em tom de dó, né? E o outro acho que foi também em sol, parece. Aí chega lá e muda o tom, aí você vai ficar perdido, você não vai... Do jeito que você ensina com ritmo, é mais fácil para a gente mudar, né, o tom, mas agora assim, com, igual você ensinou com melodia, a gente não consegue mudar de repente assim. então, por isso Precisa. é importante ter ensaio. Isso que você falou é o que eu venho falando há muito tempo com vocês. Qual que é a principal diferença que eu vejo? E claro que isso depende muito da igreja, tá? Mas eu percebo que isso acontece mais, essa questão do improviso, em igrejas pentecostais. Por quê? Porque o culto é mais dinâmico e normalmente tem vários grupos que participam. Quer ver um exemplo? A diferença entre a igreja que eu estou hoje, que é uma igreja neopentecostal, para a igreja pentecostal, que era a Assembleia de Deus, que eu fui durante a minha vida inteira. Na igreja pentecostal, normalmente, a liturgia é diferente. Então todo mundo participa. Tem as crianças que cantam, adolescente que canta, um irmão pede uma oportunidade avulsa, ele canta também. Todos os grupos cantam. Por ter essa dinâmica, ou às vezes o pastor canta os hinos da harpa, aí para não ter um buraco no culto, até que um grupo se prepara, leva o CD para cantar, o pastor levanta e canta um hino de improviso, por exemplo, um corinho. E isso não está errado. É uma forma da liturgia do culto. Na minha igreja, nas igrejas neopentecostais, igrejas mais estilo de comunidade, normalmente é só um grupo que toca. Então, pelo fato de ser só um grupo, é mais fácil, porque ele já sabe exatamente qual hino vai ser tocado, não tem improviso do pastor cantar ou algum outro irmão cantar um hino do nada. Então eles conseguem se preparar melhor. Mas o que eu sempre sugiro? O melhor é você ter a dosagem do meio termo aí. Mas o melhor de tudo seria ter ensaiado, ou vocês conseguirem ensaiar, o que vai ser tocado antes. Porque você já consegue definir exatamente qual vai ser o tom do hino, você já se prepara antes, já sabe o que você vai fazer. Se você vai fazer uma introdução no teclado, por exemplo, você já sabe o tom, você já consegue estudar em casa antes. Ah, eu ensinei o hino no tom de dó, mas lá na sua igreja você vai cantar no tom de mi bemol. Não tem problema. Se você já sabe antes, com uma semana de antecedência, você transpõe no papel, usa a teoria, monta, treina em casa e chega lá e fica mais bem preparado. O hino vai ficar muito mais bonito. Mas normalmente o que a gente fala? Ah, mas na minha igreja o pastor começa a cantar, ou o líder de louvor começa a cantar um hino do nada, sem ensaio. Então tá na hora de começar a organizar. É só você conversar com quem canta esses hinos e falar: ó, irmão, a gente fez muito isso aqui na igreja, na Assembleia de Deus. A gente tinha um grupo no WhatsApp dos músicos que eu sempre falava para os irmãos, falava: ó, algum irmão que quer cantar durante a semana avulso algum hino, entra no grupo do WhatsApp e você manda o hino antecipadamente, porque a gente consegue ensaiar antes, a gente já vai deixar no tom certo, a gente vai marcar o ensaio antes, então a gente tinha um dia na semana que era só para ensaiar com os irmãos que queriam cantar os hinos avulsos. Ah, mas e os hinos da harpa cristã? A gente também já separava antecipadamente. Uma orquestra, quando vai tocar, é mais fácil, porque ele já tem todo mundo a partitura, o pastor ou quem estiver cantando o hino é obrigado a cantar no tom deles. Não tem uma orquestra que o pastor começa a cantar num tom e a orquestra tem que todo mundo mudar na hora, porque é impossível, é um monte de instrumento. Então sempre tem um ensaio antes. Então, mesmo se na igreja de vocês não tem orquestra, precisa ter essa organização também. Então, conversa com o pastor ou com o líder de louvor, quem é que canta esses hinos da harpa e quem é que canta os outros hinos, e marca o ensaio. Falou, irmão, tem como a gente combinar de no começo da semana, vamos supor que vocês vão tocar no culto de domingo, tem como a gente organizar e o irmão me passar o nome dos hinos já no começo da semana, entre segunda e terça-feira? Aí a gente já faz o ensaio, já define o tom antes e a gente chega lá no culto e vai fazer melhor ainda, vai ter uma qualidade melhor. Porque principalmente para quem está começando, só é desse jeito que dá para tocar bem. E tocar bem não é saber muito, mas é chegar preparado todo mundo. Agora, quando tem improviso, pode ter os melhores músicos do mundo. Não vai ficar bom. É igual tocar de ouvido. As pessoas acham que tocar de ouvido é a maior solução de todas. E não vai ser a maior solução. É importante demais, mas não é o melhor das formas de tocar. Por quê? Eu tenho uma forma de tocar de ouvido. Outra pessoa tem outra forma. E lembra que eu falei para vocês que eu posso tocar um hino da harpa desde 3 acordes até 300. Só que se eu toco com o irmão, que eu não sei o jeito que ele pensa, talvez eu toco com 10 acordes e ele toca com 3. Vai ficar horrível o hino. Ou então, um irmão toca com 5, outro toca com 4, outro toca com 10. Vai ficar horrível. Porque vai chocar a nota.
Se todo mundo toca a mesma versão, mesmo que seja com 3 acordes, mas todo mundo está sendo fiel ao mesmo arranjo, à mesma versão, fica lindo o hino. Agora, se não tem esse ensaio, pode todo mundo tocar de ouvido. Vai ficar ruim. Porque mesmo todo mundo tocando certo, cada um vai estar pensando de um jeito e no final das contas o resultado final é horrível. Então tem que ter organização e tem que ter ensaio antes. Então, se não acontece isso na igreja de vocês, vocês têm que tomar a frente. Ah, mas nunca teve isso na minha igreja. Tá bom, talvez nunca teve, mas agora é o momento de começar a ter para ser mais organizado. Vocês acham que as bandas, quando vocês vê banda grande tocando, eu vou assistir o Diante do Trono tocar, eu vou ver o Fernandinho, vou ver a Cassiane, sei lá, independente do cantor que seja, ele vai cantar. Vocês acham que eles tocam e troca de música o tempo todo? Não. Vocês acham que chega lá na hora, eles improvisam um hino que eles nunca tocou? Também não. É tudo ensaiado. Na minha igreja, já falei para vocês, algumas pessoas conhecem, outras não, mas é uma banda chamada de Central 3. Eles são lá da minha igreja, da onde eu congrego, e eles são bem conhecidos em algumas igrejas, muita gente toca hinos deles também, e de vez em quando eles tocam lá na igreja. De vez em quando tem alguns cantores conhecidos que vão lá na nossa igreja também por conta deles para gravar DVD, gravar clipe, e sempre que eu converso com eles, eles sempre falam a mesma coisa, gente. Nós estamos ensaiando esse repertório há muito tempo. Às vezes você vê um show, uma apresentação de algum cantor conhecido, eles ensaiam durante um ano inteiro. Um repertório, para tocar tipo 20, 25 músicas, eles ensaiam o ano inteiro. E aí se eles tocam na igreja de vocês, na igreja do outro, é sempre os mesmos hinos. Então tá muito perfeito. Agora nós na igreja é mais difícil, porque sempre tá mudando o hino, sempre tá reciclando. O hino da harpa que vai ser cantado hoje talvez não é o de amanhã. Então isso precisa ter ensaio antes e ter uma certa organização. Enquanto a gente estiver improvisando na igreja ou não ensaiando e tendo que fazer tudo em cima da hora, nunca vai ser perfeito. Porque mesmo ensaiando já é difícil de ser perfeito, ainda corre o risco de chegar na hora a gente errar, esquecer uma nota, esquecer um ritmo, alguma coisa assim. Agora imagina sem ensaio e chegar na hora você aprender a tocar o hino de um jeito, a pessoa canta em outro. Corre muito risco de ficar ruim. É igual aqueles irmãos que não ensaia, começa a cantar num tom, a banda vai para outro, ou então começa a tocar, o irmão sai fora do tom. É muito feio isso, gente. Só que a gente acaba acostumando, a gente começa a achar que o que está errado se torna normal. A gente acha que aquilo é normal, mas não é normal e nunca foi. Só que a gente acostumou a fazer desse jeito. E às vezes a gente acha que está dando o nosso melhor, mas o melhor é sempre quando vocês organizam e ensaia para conseguir fazer da melhor forma que vocês conseguem.